E aí, Lucas, beleza? Quem não está presente? Anister? É isso? Me ajudem, pessoal. É a Anitta, a Lauren, acho que só. Isso aí. JP tá aí. Gabriel, Gabriela, o Igor, Augusto, Lucas, Brenão e a Júlia Bauman. Então, tá ok. Beleza, pessoal. Vamos falar aqui do nosso trabalho, né? A gente vai seguir aqueles mesmos moldes do trabalho de filosofia, né? A gente só precisa ajustar aqui o tema. Então, em termos de organização do trabalho, ele deve ser entregue até o dia 20 de novembro. Tá? Enquanto eu falo com vocês aqui, estou acessando o nosso cronograma. Ele deve ser entregue dia 20 de novembro. Ele é um texto dissertativo, tá ok? Um texto dissertativo contendo no mínimo 20 linhas. Esse texto dissertativo ele deve ser escrito à mão no seu caderno e após ter sido escrito à mão, você vai fotografá-lo e me enviar para o e-mail. O e-mail vocês já sabem, prof.betodemelo@gmail.com. É o mesmo e-mail em que vocês vão me enviar esse trabalho, lembrando até o dia 20, tá bom? Esse é o de sociologia. O conteúdo, pessoal, eu quero que vocês tratem. Eu vou digitar aqui no chat. Quero que vocês tratem sobre o liberalismo em John Rawls, tá? Vou digitar aqui para ficar mais tranquilo. O liberalismo político em John Rawls. Deixa eu só digitar aqui o título para que não tenha erro. Estava confirmando aqui no cronograma a data, ajustando tudo aqui certinho para ficar organizado para vocês aqui também na plataforma, tá bom? Então, o liberalismo de John Rawls, vocês vão fazer uma pesquisa sobre esse tema e vão então produzir esse texto dissertativo até o dia 20 de novembro, tá ok, pessoal? Então é isso aí. Vale 4 pontos, então é muito importante que todos façam para que tenham uma boa nota aí no fechamento do ano. Vamos retomar o nosso conteúdo aqui, pessoal. Então,
para o dia 20, tá? O Augusto perguntando, deixa eu registrar aqui também, dia 20/11. Lembrando que a de filosofia nós deixamos para o dia 13/11. Vamos lá, vamos ao nosso material didático. Ingressamos, então, agora aí, né? Lá na página 13, tá bom? Ingressamos agora no capítulo 8, e aí nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse conteúdo que eu pretendo trazer para vocês, ligado justamente a essa relação entre liberalismo e socialismo, que é uma discussão presente na sociologia, especialmente aí do século XX, tá bom? Então, vamos identificar esses dois aspectos, né, do liberalismo e do socialismo, e nessa primeira aula nossa, eu quero apenas fazer com vocês uma comparação entre os principais valores que são defendidos pelo liberalismo e os principais valores que são defendidos pelo socialismo. E entendendo esses valores, a gente já consegue, portanto, fazer a primeira divisão da matéria, e aí a gente, na próxima aula, vai avançar um pouquinho nas ideias de cada uma dessas correntes filosóficas, sociológicas e políticas, né, principalmente. Pessoal, o liberalismo tem a ideia de valorização do indivíduo perante a coletividade. Então, entre o indivíduo particular e a sociedade coletivamente, o liberalismo vai entender que o mais importante é você valorizar o indivíduo perante a coletividade. Então, os interesses individuais, os interesses particulares, eles devem ser valorizados e defendidos, seja filosoficamente, seja politicamente, seja no campo da reflexão sociológica. O que isso quer dizer, pessoal? Vocês lembram muito bem quando nós tratamos de John Locke, que é um filósofo político contratualista. Ele é considerado por muitos como o pai do liberalismo. Por que ele é considerado como o pai do liberalismo? Porque John Locke ele vai dizer que a função do Estado é assegurar os direitos individuais. Quais direitos individuais são esses? Especialmente três: o direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. Seja a liberdade de locomoção, seja a liberdade de expressão. Então, direito à vida, direito à propriedade e o direito à liberdade. Veja que são três direitos, são três valores ligados ao indivíduo particular. Quem tem direito à vida não é a sociedade, quem tem direito à vida é cada um dos seres humanos. Quem tem direito à propriedade? Cada um de nós tem o direito à propriedade. Quem tem o direito a exercer liberdade de ir e vir, exercer liberdade de expressão, de crença religiosa. Então, é cada um de nós. Então, veja que o liberalismo ele vai enfatizar esses aspectos. Ele vai dizer que o principal papel do Estado é garantir que os direitos de cada um dos indivíduos pertencentes daquele Estado seja respeitado, seja valorizado, seja resguardado. Então, concluindo e reforçando com vocês, o liberalismo ele vai dar sempre a ênfase no indivíduo. Por outro lado, pessoal, o socialismo ele vai dar ênfase ao coletivo em detrimento ao indivíduo. Então,
uma visão mais ligada ao socialismo, é uma visão que se preocupa mais com valores coletivos, tais como a igualdade, tais como a justiça social, né? Tais como a distribuição de renda, de modo que não haja na sociedade um desequilíbrio muito grande, né, econômico, pessoas ricas, pessoas muito pobres. Veja que é sempre uma análise do todo. Pessoas que têm mais benefícios do que outras. Então, veja que é uma ênfase de valorizar ou de enfatizar valores sociais. Por isso, a gente pode resumir essa divisão em que no liberalismo se dá mais ênfase na liberdade e no socialismo se dá mais ênfase à igualdade. Justiça social, como eu disse para vocês, equilíbrio, equilíbrio financeiro entre as pessoas, de modo que quando a gente fala de socialismo, nós podemos remeter a grandes pensadores, sendo que um dos principais deles é justamente o Karl Marx. Por que o Karl Marx é considerado um pensador socialista? Porque ele vai demonstrar o seu grande apreço pela igualdade, pela justiça econômica, pela justiça social, por uma forma mais comum de distribuição do poder, tá bom? Então, esse é o primeiro aspecto assim, importante para a gente poder identificar dentro dessa divisão que nós vamos aprofundar aqui no nosso capítulo. Então, quando nós falarmos do liberalismo, nós vamos abordar justamente esses aspectos do direito individual, que o liberalismo enfatiza bastante. Olha, então, se você for na página 15, vai tratar o liberalismo e os direitos individuais. No 1.2, o individualismo e a propriedade privada. Então, a ênfase na propriedade privada como algo de muita importância. E aí, depois, a partir da página 16, nós já entramos no estudo do socialismo. Quando nós estudamos o socialismo, pessoal, nós trabalhamos especificamente a partir de duas vertentes: o chamado socialismo utópico e o socialismo científico. O que significa essa distinção? O socialismo utópico, ele está muito mais preocupado em levantar os ideais do socialismo. Já o socialismo científico está muito interessado em demonstrar como essa realidade socialista pode ser aplicada na sociedade. Então, ela cria meios científicos de análise e de possibilidades de implementação deste modelo, desse modelo político na sociedade de uma determinada nação, ou posteriormente, né, de uma sociedade transnacional. Pessoal, no socialismo utópico, nós temos grandes representantes. Nós já tratamos alguns com vocês, especialmente o Thomas More. Vocês lembram do Thomas More, ou Thomas More, que é chamado de socialista utópico? Inclusive escreve um livro chamado A Utopia. Utopia quer dizer lugar nenhum, ou seja, uma mera hipótese, é um mero desejo de que as coisas fossem de um jeito diferente, né? E não necessariamente apresenta meios concretos de análise da realidade e de possibilidades reais de implementar este ideal. Nós temos também Robert Owen, Charles Fourier, e um outro que nós já vimos, né, é o Saint-Simon.
Saint-Simon como um pensador ligado à sociologia pré-científica, né? Então, ele também é considerado um socialista utópico. No lado do socialismo científico, nós temos especificamente a figura do Karl Marx, né? O Karl Marx e o seu colega de pesquisa, Friedrich Engels. Eles que vão procurar, usando o aporte da filosofia, apresentar uma crítica ao capitalismo, uma crítica ao modelo mais liberal na economia, né? E sugerir, então, como esse meio pode ser superado, ou esse meio deve ser superado por meio da revolução, né? Pessoal, quando nós tratamos de liberalismo econômico, que é o grande aspecto aqui dessa primeira abordagem nossa, por que nós falamos também de liberalismo econômico? O que é isso? O liberalismo econômico, ele enfatiza a ideia de que as pessoas, elas têm que ser livres, por isso o liberalismo, né? As pessoas têm que ser livres para poder exercer a sua atividade empresarial, ou atividade laborativa, o seu trabalho, da forma como lhes aprouver. Então, é num campo bem prático, assim, o liberalismo, ele defende a intervenção mínima do Estado na economia, de modo que as pessoas não tenham tanto ingerência do Estado nas relações de trabalho, de modo que não haja, por exemplo, uma carga tributária tão elevada, de modo que não haja, por exemplo, leis trabalhistas muito fixas e muito exigentes, para que as próprias pessoas, sem nenhuma imposição do Estado, conduzam a sua vida laboral com maior liberdade. Nós sabemos que, por exemplo, se a gente pegar a legislação brasileira, nós sabemos o quanto a carga tributária pesa na relação econômica, né? Muitos microempresários sofrem para manter os seus negócios porque pagam impostos muito altos e acabam dificultando a venda dos seus produtos, já que eles precisam de inserir no custo dos seus produtos ou seus serviços o valor relativo ao imposto que ele deve repassar ao Estado. Nós sabemos também, pela exigência das leis trabalhistas, que é muito caro para um microempresário, por exemplo, contratar uma equipe de funcionários, já que ele vai ter vários encargos, além do salário a ser pago àqueles profissionais, ele deve pagar uma quantia significativa de impostos, né, de custos que ele vai ter para a manutenção daquele empregado. Então, a visão liberal é reduzir essas questões para que a economia flua com menos peso. Por outro lado, uma visão socialista vai entender que o Estado ele tem um papel central na produção de justiça social e de igualdade social, de modo em que, por exemplo, tanto as leis trabalhistas, elas servem para assegurar de que nenhum trabalhador vai ser explorado no seu trabalho recebendo salários muito baixos. Por isso, por exemplo, que existe no Brasil uma lei que impõe um salário mínimo, que todo trabalhador deve receber, no mínimo, um determinado tipo de salário que varia de ano em ano, ou de tempos em tempos, né? Por que isso? Porque impor leis trabalhistas que, apesar de onerar os empregadores, há uma necessidade, porque é justamente isso que vai garantir uma maior distribuição de recursos, uma maior igualdade, uma maior segurança para aqueles que são menos favorecidos dentro de uma lógica de relações de trabalho.
por que que você deve ter uma carga tributária que seja bastante interveniente na economia? Porque para o Estado, que é o grande ator da distribuição e da igualdade social, distribuição de renda e igualdade social, você precisa que o Estado se mantenha, tenha condições, tenha dinheiro para contratar a sua mão de obra para o trabalho, né? Para poder ter custos de, de existir, de ter força, de ter estrutura, de ter pessoas ali trabalhando, de ter equipamentos sofisticados para que, de fato, o Estado opere e seja um Estado forte. E para isso, entanto, é necessário que haja uma imposição de tributos e uma imposição de tributos que vá, de fato, permitir que o Estado tenha uma grande quantidade de recursos para manter toda a sua estrutura. Então, pessoal, essa é uma primeira distinção que é bem panorâmica aí do capítulo que nós vamos seguir e acaba resumindo bastante o que a gente vai tratar aí nas próximas aulas, dessa distinção ou de alguns aspectos principais da distinção entre uma visão liberalista e uma visão socialista. Tá ok, pessoal? Então, dito isso aí, o nosso conteúdo já está todo passado para vocês, do que era previsto para hoje. E aí eu quero saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta, seja ligado ao conteúdo, seja ligado ao trabalhinho que eu passei para vocês aí, para me entregarem dia 20 de novembro. Tá tudo jóia? Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo, prof. Tá tranquilo? Tá tudo bem? Bom, então tá. Né? Nas próximas aulas a gente também já vai ter tempo para discorrer com mais calma cada um dos aspectos e a tendência é ficar cada vez mais claro. Tá bom, pessoal? Então, um abração para vocês. Já podemos considerar encerrada, então, a nossa aula. Um excelente final de semana para todos, um excelente descanso. Valeu, prof, pra você também.